a natureza como mestra, né? E é um tema que eu acho muito interessante porque ele tem tudo a ver com yoga. Tudo a ver com yoga. Eu tenho alguns conceitos que eu quero trazer, mas primeiro eu quero escutar o que a Isabela tem para trazer, né? Ela que está hoje falando pelo perfil Ecopsicologia, né? E para quem já me conhece há mais tempo, né, uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui é o que eu chamo de psicologia do yoga, né? Não só eu, tenho um professor que eu já tive a oportunidade, a honra de fazer alguns cursos com ele, que é o Jorge Knack, e que ele começou a trazer esse termo aqui para o Brasil, pelo menos foi com quem eu vi, né? E o Jorge é um professor que é muito importante assim dentro da cultura do yoga brasileiro recente. Ele faz parte da minha linhagem de professores também, seguindo a linhagem de Krishnamacharya. E a psicologia do yoga é algo que me encanta. E na semana passada eu falei com a Alen Attali, que é um psicólogo, e hoje eu quero falar com a Bela sobre justamente essa ecopsicologia. Bom dia! Bom dia, que alegria. Que alegria, que alegria. Que honra que você está Bom, aqui. sim, que Obrigado, Bela. maravilha. Um prazer estar aqui com vocês. E aí, você está onde hoje? Estou em Niterói, Tá em Niterói. Boa, diretamente do calor do Rio de Janeiro, boa. abrindo esses 60 graus. Exatamente, exatamente. Bom, primeiro, Bela, queria agradecer de fato a sua presença aqui. Obrigado por ter se posto disponível para a gente poder trocar essa ideia, bater esse papo, porque eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo que está aqui, né? A gente ver diferentes abordagens sobre como você olhar para a mente, né? Porque uma coisa que eu sempre gosto de trazer como reflexão aqui, não existe só uma forma de olhar para as coisas, né? A gente hoje em dia tem muito o olhar moderno, que é muito importante, é fundamental, né? A psicologia moderna, a medicina moderna são muito fundamentais, é um olhar para a ciência muito importante. Mas existem outras formas que a gente já faz há muito tempo também, né? De como a gente olha para a mente, como a gente olha para o corpo. E eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouquinho para todo mundo que está aqui vendo essa live. Então, se apresenta, fala quais são as suas formações, principalmente mais do que formação, que eu não estou ligando muito para currículo, mas de onde que surgiram seus interesses e como que você foi se aprofundando nesse assunto que a gente vai poder falar um pouquinho hoje. Sim, bacana. Gratidão por estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é um tema super importante da gente estar falando hoje em dia, né, com essas mudanças climáticas que a gente vem percebendo, sofrendo isso na pele, né? Então, a importância de se reconectar com a natureza de uma forma harmoniosa é o que eu busco trabalhar aqui com a minha página e com a minha linha de pesquisa, de estudo e da vida, né? Uma filosofia de vida também. Então, resgatar esse sentido de que somos natureza, né? Uhum. E a gente viu que ao longo da humanidade a gente foi perdendo isso, né? Teve essa cisão. Aí começou a mente dicotômica, né? Eu e o outro, sujeito, objeto, cultura e natureza. Então, a gente vai olhando agora para essa perspectiva com a ecopsicologia, que é a minha proposta, né, de trabalho, de entender que tudo está interligado, né? Que o ser humano faz parte dessa grande teia da vida, que é a natureza, e também faz parte de estar em comunhão com ela. Então, reaprender a se conectar consigo mesmo para se conectar com tudo à sua volta. E falando um pouquinho de mim, resumidamente, eu sou mineira, então eu nasci em uma cidade pequenininha, de 5 mil habitantes. Lá eu tinha muito contato com a natureza. Era assim, a minha infância fez parte de ter a natureza como a minha aliada, assim, como a minha mestra. Por isso que eu enxergo ela como mestra, que eu passava muito tempo, assim, né, brincando com árvore, com os meus bichinhos, e aí conversava com eles. Então, isso fez parte desse meu mundo lúdico, né, de encantamento com a vida, assim. E aí minha família também traz raízes ancestrais indígenas, né, que eu tenho muito orgulho de estar com isso na minha veia, assim, pulsando em mim, e ter essa sabedoria para passar adiante também, sempre aprendendo. Meus avós agricultores, então sempre em contato com a natureza, sempre entendendo os ciclos da natureza e, de certa forma, passando isso para nós, né? Então, tenho memórias assim muito vívidas da minha avó
trazendo chazinhos para cuidar de qualquer coisa, né? Um chá de alecrim, um chá de camomila. Então, a gente vai resgatando essas tecnologias ancestrais com a ciência moderna, né? Esse a visão contemporânea que eu tenho hoje, assim, da gente não mais dizer não às nossas sabedorias ancestrais, mas sim integrar, né? Ver de uma forma que a gente consiga integrar e reunir esses saberes, né? E colocar isso em jogo, assim. Não, muito lindo. Obrigado pela apresentação. Isso que você está trazendo é muito interessante, Bela, porque é uma coisa que eu bato bastante na tecla aqui dentro do meu perfil, né? Porque eu sempre falo a partir da perspectiva do yoga clássico, né? Eu tento trazer o yoga pautado nos textos, eu tento trazer essa coisa que ela é mais, vamos dizer assim, filosófica, tem uma coisa de você estar estudando, vendo texto, né? Mas eu sempre tento fazer paralelos com o olhar moderno, né? Eu sempre tento mostrar e entender também e estar refletindo sobre como o yoga não é só o que estava escrito antigamente, o yoga também é o que ele está virando hoje, mas ele também pode ser o que ele foi. Então, como é que a gente faz essa integração? E você usou a palavra integração, né? E hoje em dia se fala muito em medicina integrativa, em terapias integrativas, não é mais alternativo, né? Como era antigamente, que era ou um, ou a alternativa era outra coisa, né? Agora a gente tenta justamente integrar esses conceitos, eu tento fazer isso muito dentro do yoga, porque eu vejo que é muito o que você está trazendo, né? Eu sinto no yoga muito parecido, que eu vejo que o conhecimento tradicional está se perdendo. Então está se criando muito conhecimento moderno a respeito do yoga, né? Hoje em dia a gente fala muito do yoga anatômico. É como eu falo, né? Só para de maneira didática mesmo. Então a gente vê muito yoga para alongar as partes do corpo. Aí fala-se muito sobre partes do corpo, anatomia, músculos, articulações, né? Mas a gente esquece um pouco de onde veio o yoga, que não era necessariamente com esse olhar tão técnico, né? O que não deixa de ser ciência. Se a gente for olhar a ciência a partir de uma coisa que é você testar hipóteses, né? O yoga já faz isso há muito tempo, a Ayurveda faz muito tempo, e as nossas culturas ancestrais fazem isso há muito tempo, né? A nossa cultura indígena, por exemplo, como a Bela estava falando, tem muita ciência envolvida, que é testa uma hipótese, bota em prática e vê como é que ela funciona ao longo de milhares e milhares de anos, né? E eu acho que é um pouquinho isso que você está trazendo, né, Bela? Perfeito, perfeitamente. E é fazer justamente esse casamento, né, de duas culturas ou milhares de culturas, né? A gente tem aí já, igual você trouxe, sabedorias milenares, né? O yoga, a Ayurveda, o taoísmo, o hinduísmo, as sabedorias indígenas. Então, todos eles, a gente vê uma coisa em comum, que é justamente a conexão com a natureza. Eles trazem a sabedoria diretamente da fonte, né? A Ayurveda vai trabalhando com os doshas, com o nosso corpo, né? Onde a gente está, quais são os elementos que regem o nosso corpo, né? Então, são várias formas da gente entender o mundo, mas com um olhar integrado da natureza. Então, assim, se essas sabedorias e essa filosofia já existem há milhares de anos, quem somos nós para negar isso tudo agora a Exato. partir da ciência, né? E Exato. eu lembro de uma história que tem uma conexão, né, da yoga ter surgido dos monges indo para a floresta, né, e eles meditando ali na floresta, e aí foi surgindo também, né, os movimentos de yoga e tudo mais. Então, eu acho isso incrível, assim, que para mim, eu com os meus pacientes, eu sempre indico, façam yoga também, porque é uma conexão mente, corpo e espírito, né? E esse olhar da ecopsicologia com que eu trabalho é justamente a gente não fazer mais essa cisão mente, corpo, né, e espírito. É trazer a dimensão do sagrado na vida, a dimensão da natureza como sagrada. O que a gente foi perdendo ao longo dos tempos foi isso, essa visão sistêmica do mundo e essa percepção, né, de que estamos em terra sagrada, estamos pisando em solos, né, sagrados, que existem outros seres que ali habitam, existem outras energias mais sutis. Então, a gente vai trabalhando isso a partir da consciência, né? Essa visão de mundo, as cosmosvisões, né? Que a gente vai resgatando para se aproximar um pouco mais, né? Desse mundo contemporâneo.
que a gente vê que as novas gerações agora têm esse grande problema a ser Desafio, né? resolvido e a ser levado em conta, né? Que Uhum. é, cara, a gente está numa mudança climática, a gente está vivendo uma crise, né? E o que a ecopsicologia traz como perspectiva, que é justamente foi a crise de visão de mundo que fez a gente se perder, né, dessa conexão. Então, tudo, a natureza se tornou utilitária, né? E Sim, aí a gente lembra total. do Krenak, que diz que a vida não é útil. Então, olha só, né, como que a gente consegue voltar a essa simplicidade de se conectar com a vida, né? É de uma outra forma, de uma outra dimensão. Tem uma Bela, outra. eu tenho algumas perguntas para você, voltando um pouquinho, né? Você falou do Krenak aí, que ele propõe a gente voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, então, na sua história, que eu quero entender algumas coisas. Você falou que cresceu no interior, né? No interior de Minas. Me diz o nome da cidade, que eu fiquei curioso. Chama Volta Grande. Volta Grande. Maravilha. Você nasceu lá em Volta Grande, cidadezinha pequenininha, nasceu com os avós, aquela coisa. Quando que você... E lá você falou que cresceu de uma maneira muito conectada com a natureza, né? E quando que você, aí uma pergunta bem pessoal mesmo, né? Quando que você começou a ter uma consciência, uma percepção de que aquela conexão que você nasceu não está acontecendo? Assim, foi quando você se mudou, quando você estava mais velha, quando você teve acesso a outros tipos de coisas? Você lembra disso? Existe isso? Estou fazendo uma pergunta meio difícil mesmo, mas investiga aí. Vê se eu entendi a pergunta. Para eu saber quando que essa conexão com a natureza não estava mais Porque acontecendo, era isso? quando que você percebeu que assim o mundo não está funcionando assim da Ah, forma que eu estou acostumado, sabe? sim, Quando você teve contato e falou assim, caraca, essa galera tá perdida, sim. né? Quando é que foi isso? Assim? Nossa, foi justamente eu saindo, né, da cidade pequena, indo para cidades maiores, né? Quando eu fui fazer faculdade, aí eu mudei para o Rio. Uhum. E aí eu vi um mundo assim totalmente desconectado e as pessoas perdidas, literalmente, né? E as pessoas num estresse gigante, gigante, não sabendo se autorregular, não sabendo olhar para si mesmo, é sempre fora, né? A projeção do outro, né? A projeção do mundo ali fora. E o que me mantia firme, assim, eu falo que eu trabalho muito com pilares, né? Tem pilares na nossa vida que a gente não pode deixar de fazer para a gente retornar a nós mesmos. E eu me via muito assim, eu fui estudar em Rio das Ostras, né, no campus da UF lá, e lá tem uma cidadezinha perto que chama Aldeia Velha. Nossa, lá foi o reencontro da minha infância, assim. Nossa, eu falei, gente, aqui é o meu lugar de novo, me senti em casa, porque é uma aldeia, literalmente, com, se bobear, 5.000 habitantes também. Uhum. E lá eu via o quanto que me fazia bem estar ali de volta, sabe? Na cachoeira, simplesmente andando pela terra, né, com os pés descalços. Então são pequenas coisas, né, que a gente vai resgatando e a gente está tão alienado disso, né, à nossa volta. O mundo moderno trouxe isso, né? Trouxe muitas tecnologias, trouxe muitas distrações ao mesmo tempo, né? Então, muitos estímulos na cidade. Eu mesma estou experimentando isso agora. Eu sempre fui muito bichinho do mato, né? Gosto muito de estar na natureza. Estava lá em Ubatuba e agora aqui em Niterói, para dormir, eu estou vendo assim, é carro o tempo inteiro. Então, o sono não fica regulado. E aí, quais são essas práticas que eu vou levar para minha vida para que eu consiga de novo me resgatar, né, de volta, né, e resgatar a essência natural, a naturalidade da vida, né? Então, sair também aqui dessa mente controladora que o mundo moderno trouxe também, né, de querer o controle sobre o outro e sobre a natureza. Essa que também foi a grande chave de que colocou o mundo o homem, né, no antropoceno. Aí coloca ele lá no topo da pirâmide, como se ele fosse melhor que todos os outros seres. E aí o resgate que eu proponho trazer é justamente aquela roda, né? O Uhum. mundo olhado em círculo, né? Como o ser humano integrado com todos os outros seres. E acho que eu fui além, né, da Nada, pergunta. vai, vai. Se quiser, vai que vai. Eu queria justamente perguntar isso. Esse Sim. conceito da ecopsicologia que você propõe, isso é um conceito que você criou? Isso existe já uma corrente? Existem outros expoentes? De onde que você
puxou essa ideia? Então, existe sim um movimento na psicologia, né, que surgiu lá na década de 70, que foi o boom do ativismo ambiental, dos ambientalistas, né, falando sobre isso. E também começou a ir mais para a mídia, saindo da comunidade científica, as questões das mudanças climáticas, né? Então, a gente vê esses estudos desde da década de 50 ou anterior a isso, falando sobre as mudanças climáticas que a gente está encarando hoje, né? Então, a ecopsicologia também é uma união de saberes entre ecologia e psicologia. E a linha de frente, assim, que ela vai se baseando como linha teórica é a Gestalt, que o Ale Que trouxe legal. no outro vídeo, também com Jung. Então, ele traz essas duas linhas que, quando eu encontrei, falei, match perfeito, Que maneiro. foi feito para mim. Que o Jung traz muito essa visão espiritual, né, da vida. Ele trouxe muito para a psicologia, para o mundo ocidental, saberes orientais. Né? Então, ele foi lá também na fonte, buscou no taoísmo, na yoga, inclusive, também, para trazer coisas para esse mundo moderno. Né? Então, fazer essa integração. Né? E a gente vive o mundo globalizado hoje, então não tem como a gente negar isso, né? Tá tudo assim, tudo aqui, ó, na nossa mão. Muito legal. E me diz agora, Bela, uma coisa prática. Quando você está trabalhando com alguém, por exemplo, você recebe um paciente, alguma pessoa que está querendo se atender com você, como é que você primeiro busca entender aonde que a pessoa se situa? Como é que é o diagnóstico, vamos dizer assim? Tá, então eu vou trazendo essa visão integral mesmo da vida. Então eu vou passando pelos temas mais comuns, né, da psicologia, relacionamento, trabalho, saúde pessoal. E aí eu puxo um lado para a saúde planetária, né, que é entender como que você está no seu ambiente também. Isso no papo mesmo, isso quando você está trocando ideia com a pessoa. Sim, eu vou perguntando. E aí, como que tá a sua relação com você na sua casa? Você costuma sair muito? Você fica muito em casa? Pratica exercícios? Como que é a sua conexão com a natureza? Você tem essa conexão? Se não tiver, o que a gente pode fazer com isso, né? E aí eu vou mostrando os diversos benefícios que é estar em conexão com a natureza. A gente sabe que no Japão tem aquela prática, né, do banho de floresta, que é simplesmente você passar 20 minutinhos caminhando na floresta, cara, você vai reduzir seu nível de estresse, vai liberar hormônios, né, dopamina, serotonina e ocitocina, que é de conexão, né, que tem as mães na hora do parto tem muito isso, né, que elas liberam a ocitocina para é como se fosse o amor, né, o hormônio do amor, de sentir eu e o outro, né, esse sentido de pertencimento também. E aí eu vou trabalhando nas sutilezas. Então, assim, das práticas diárias que aquela pessoa tem na vida, eu falo muito isso, né? Que a gente é o que a gente faz, né? Não é aqui mental. Então, vamos botar na prática, né? Como que a gente vai resgatar isso na sua vida, né? Então, é através da alimentação também, tem esse olhar da alimentação, que a gente pode abrir uma outra aba, né, que é a alimentação é o nosso remédio, né, da gente ver a natureza como essa cura, tá tudo aqui, gente, é tipo assim, é essa grande mãe mesmo, né, que nutre, que acolhe, que oferece tudo que a gente tem para viver, né, resgatando esses pequenos saberes, sabe, essas pequenas visões de mundo, mas sutilmente, né? Não vou impondo as coisas, né? Não, você tem que ir todo dia, caminhar pelo menos, não sei o quê. Vamos entendendo, né? Como que é o seu processo, como que é a sua rotina, o que a gente pode encaixar ali na rotina da pessoa. Às vezes ela mora, tipo, em São Paulo, no meio da cidade, cara, impossível ter sei lá, um parque perto da casa dela. Ah, então beleza. Enquanto você estiver andando pela rua, vai tentando ouvir o som dos passarinhos, vai tentando perceber onde você vê uma planta, uma árvore, alguma coisa natural que te conecte de volta a esse mundo natural. Planta Né? algumas coisas em casa, né? Algumas coisas nesse sentido. Exato. Ter uma horta, né, vertical, sempre sugiro isso também. Ter umas plantinhas medicinais, fazer um chazinho, né? Vou trazendo essas referências, assim, de sempre
ter a natureza como uma guia, Sim. sabe? Ela tá guiando a gente e vamos nessa. Bom, a Regina Tonhon, ela está perguntando aqui se você fez faculdade de psicologia, ou quais são as suas formações, de onde é que você se embasou, o que você estudou. Então, eu fiz psicologia na UF, né, lá em Rio das Ostras, aí depois fui fazer intercâmbio em Portugal, que aí eu fui estudar sobre psicologia ambiental e psicologia comunitária, e também toxicodependências, e aí voltei, e aí fiz várias formações, assim, no sentido de pós-graduação, tem uma que chama Sharing Nature, que é de um pesquisador lá da Califórnia, que ele vai trazendo práticas de conexão com a natureza. Aí fiz essa formação também em Brasília, fiz uma que chama Natureza que Somos, que é a filosofia prática de como se reinventar com a natureza na nossa vida, com a galera lá de São Paulo. Também fiz curso, né, de ecopsicologia, especializando nisso, e atualmente eu até ofereço um curso que chama Ecologia da Alma, Práticas Regenerativas e Filosofias. Que lindo. Então, minha caminhada acadêmica foi mais ou menos por aí. Assim. Que lindo. No final, Bela, eu vou te dar um espaço para você fazer todos os convites para você para você oferecer. O que você oferece para as pessoas e como você pode ajudar as pessoas, né? Bom, tem algumas coisas que você falou que eu queria pontuar e trazer um pouquinho alguns paralelos do yoga que eu achei perfeito, né? Primeiro que você lá no começo, eu vou resgatando algumas coisas lá de trás, né? Mas você lá no começo você falou da importância de relembrar, né? De como é legal a gente não é sobre descobrir algo novo, né? É como você falou, a gente quando criança, às vezes, quando a gente é um bebê, a gente já é mais conectado, né? A gente já vai se desconectando porque a gente vai se desenvolvendo, né? Tem um professor meu que o Yuri, né? Yuri Diniz, que ele foi meu professor de agrofloresta há muito tempo, né? E ele sempre falou isso que eu sempre achei incrível. Né? Ele falou: a gente tem que parar de querer se desenvolver para voltar a se envolver. Né? Que a gente foi se desenvolvendo, a gente foi perdendo o envolvimento, né? Perdendo o envolvimento com as coisas, né? E no yoga, a gente fala-se muito sobre a ideia de samadhi, né? Que o yoga você quer atingir samadhi, samadhi tem essa ideia de samadhi, que é realmente um dos objetivos do yoga, segundo os textos, né? E muitas vezes tem a ideia de que samadhi é uma iluminação, é algo fora, né? É você ficar maior, é você ter uma consciência expandida. As pessoas até falam uma expansão da consciência como se fosse algo para fora, né? Só que samadhi é justamente sama, adhi. Sama significa equivalente e adhi é aquilo que você é em essência. Então o samadhi, que é o objetivo do yoga, não é você ir com uma consciência para fora, que tem essa ideia de que eu vou me iluminar e vai vir uma auréola dourada em volta de mim, que tem uma coisa e que você vai passar a virar um Buda depois disso, né? E não é necessariamente assim. A ideia é justamente que você vai se voltar para dentro, você vai se tornar mais parecido com aquilo que você sempre foi e que a gente vai se distanciando ao longo da vida, né? E isso você trouxe com esse relembrar, que é o que o Krenak traz muito também, né? Então fala um pouquinho mais disso, como a gente está se distanciando dessa essência, é isso um pouquinho que você traz? Perfeitamente. E isso que você trouxe do yoga, né, de buscar a iluminação dentro e não fora, é como aquela visão também, né, que às vezes a gente pensa que tem que ser o eremita em cima da montanha, né, para buscar a iluminação. Então é sair desse eremita lá isolado e colocar ele no mundo, né? Como que a gente Exato. busca a iluminação, essa conexão, né, com o mundo à nossa volta, estando aqui. O grande desafio é esse, né, que a gente tem, senão ia ser muito fácil. Total. Não, tem inclusive um continho, que ele é budista, se eu não me engano, que é exatamente isso, né? Estão num monastério, uns monges lá no monastério meditando. Aí um dia um mongezinho acorda não, ele passou a noite meditando, e quando o mestre dele acorda, ele fala, o monge chega para ele e fala: mestre, me iluminei, entendi tudo. Entendi sobre a vida, entendi tudo. Aí o mestre falou para ele: beleza, vai morar uma semana com a sua mãe e depois a gente conversa. Né? Perfeito, pronto. E é do tipo Já assim, quebrou. não é só sobre você se iluminar sozinho, né? Tanto que tem o Genial. conceito de Bodhisattva, né? O conceito de Bodhisattva, dentro que é um conceito
que vem muito do budismo, mas ele é muito utilizado na cultura védica de maneira geral, que é: eu não vou me iluminar sozinho. O conceito de Bodhisattva é o Buda que estava na porta da iluminação, entre aspas, e ele, ao invés de entrar sozinho, ele fala: eu vou parar aqui e vou começar a trazer a galera, sabe? Para que a gente vá junto para esse movimento. Porque não adianta eu me iluminar sozinho e ficar lá, como você falou, no meio da montanha, isolado, entendendo tudo, mas o mundo continua se destruindo, né? Então a ideia é a gente começar a trazer isso para o nosso entorno, né? E como é que Exato. faz isso? E é tipo assim, é resgatar o coletivo, né? É o senso de coletividade, assim, que eu vejo muito isso, né? Como que a gente foi se distanciando, né? Isso que você falou. Como que a gente foi perdendo esse sentido. Então a gente criou uma subjetividade competitiva na sociedade moderna, né? Que é para sustentar o capitalismo, esse sistema que a gente vive. Então a gente foi cada vez mais indo assim na individualidade, na competitividade. E aí a gente esqueceu das relações de cooperação, né, da visão de equipe, da visão do todo, né? Então foi fazendo essa cisão, né? A gente acha que sempre foi assim, mas não, foi um trabalho subjetivo muito grande e que é até hoje para sustentar essa visão de mundo, né, para sustentar esse tipo de sistema. E tem um livro que eu quero indicar muito que fala sobre isso, que chama As Três Ecologias, do Félix Guattari, Bota que é no genial. chat Vou depois. botar. No final também eu separei alguns livros que eu tenho aqui Boa, para mostrar. ótimo. Mas esse, né, é assim, ele traz muito como que foi se produzindo a subjetividade, né, do mundo moderno, do mundo contemporâneo que a gente tem hoje. Então ele traz essa visão das três ecologias, que é a subjetividade humana, com também a coletiva e as políticas que estão envolvidas diante disso, né? E então a gente vai vendo que foi um mundo construído para ser assim. Então, não é que foi sempre assim, né? A gente veio de uma construção de mundo, né? Que, do mundo ocidental. Claro que a gente não generaliza e vê que tem vários outros tipos de modos de vida, né? A gente tem no Claro. Brasil mesmo, né, mais de 200 povos, né, de povos indígenas vivendo de outras maneiras, né? A gente vai na Índia, a gente vê outra coisa, né, na Nova Zelândia, outros povos. Então a gente vai entendendo, né, que tipo assim, existem novas maneiras de lidar com o mundo, novas antigas, né? Exatamente. É aquela coisa do futuro ancestral, né? Uhum. É a reunião desses saberes, né? De olhar para aqui, para o presente, e a gente, ok, né? Já temos essa sabedoria que está aqui com a gente e temos perspectivas de futuro também, né? Nesse olhar linear do tempo. Então, a gente reúne esses dois saberes. E aí você tinha trazido também é, o Yuri, né? Que também tive conexão com ele. Boa. E também foi muito importante para mim passar pela agrofloresta, pela permacultura, justamente, que traz. Para mim, a permacultura atualmente ela conseguiu, de fato, reunir as tecnologias ancestrais com uma visão de mundo regenerativa, com uma visão de mundo ecológica e sustentável, né, indo além da sustentabilidade, assim. Então, eles conseguiram compilar, né, o Billy lá da Austrália Sim. conseguiu compilar uma série de saberes assim práticos e filosóficos para colocar isso no mundo. Então, quem não conhece, procure permacultura também, que é muito interessante, é muito bom. Isso. Eu fiz um PDC já uma vez, né? E além disso, também estudei agrofloresta com o Yuri também. E realmente é uma visão muito interessante. E disso que você falou, né? Me lembrou muito. Esse nosso papo inteiro, na verdade, desde que você começou a falar, me lembrou um livro que foi uma grande virada assim na minha vida nesse lugar, né? Chama Ismael. É um livro de uma história, né? É uma ficção, né? Mas ele é absolutamente falando disso tudo que a gente está falando aqui, mas de uma maneira muito interessante, que a história é mais ou menos a seguinte, eu não vou dar spoiler nenhum, mas ele começa com um cara que é um buscador, é um cara que está realmente... Ele já percebeu que essa desconexão está acontecendo e ele não consegue meio que ver formas de mudar isso, né? E de interagir com essas mudanças que ele não compactua, mas que ele também perdeu um pouco de esperança nesses gurus, na galera que fica aqui propagando coisas, né? E um dia ele abre o jornal e tem uma mensagem assim no jornal. O livro é de 1977, se eu não me engano. E ele fala, no jornal está uma propaganda assim:
procura-se alunos que querem mudar o mundo, né? Era só a propaganda. Aí ele fica todo assim, caraca, esse cara sou eu, né? Mas ele falou, mas ele estava tão descrente assim de todos esses mestres, ele falou, não sei se eu quero ir desse negócio não, sei que eu vou chegar lá, vai ter um monte de gente vestindo branco e não vão fazer nada e tal. Mas ele fica encucado com aquilo e ele resolve ir lá. E quando ele vai no lugar que estava marcado lá, crente que ia ter um monte de gente e tal, não tem ninguém, tem uma sala vazia com uma cadeira no meio. Ele entra naquela sala, acha esquisito, acha que está errado, mas aí até que ele vê no canto da sala tem um gorila. Um gorilão. E aí ele fica muito assustado com o gorila e o gorila meio que fala com ele, do tipo assim, não, eu que sou o seu professor mesmo. A sua aula vai ser comigo. E aí ele começa a falar, e você falou duas palavras que eu achei perfeitas, porque exatamente aqui o gorila usa, né? O gorila é o Ismael, né? Então o nome do gorila é Ismael. Por isso que esse é o nome do livro. E o gorila, ele fala muito que a gente, a espécie humana, foi perdendo, não entendeu a lei da natureza. E ela foi se rendendo à mãe cultura. E você usou essas palavras da natureza e da cultura, né? A gente saiu da lei da natureza e foi começando a ser completamente moldado pela mãe cultura. E ele fala que a gente hoje em dia só escuta a mãe cultura e não escuta mais a natureza. E ele vai falando ao longo do livro como a gente perdeu essa visão. A gente não tem mais a visão de como a natureza funciona. Existe uma lei que rege todas as espécies que estão vivas há muito tempo e que a gente está se desconectado dela. E ele faz uma analogia que eu achei muito interessante, né? Que ele fala, vocês estão... O gorila falando pro cara, né? Eu esqueci o nome do outro personagem, que é o personagem principal, né? Ele fala, vocês estão achando que estão voando num avião, mas vocês estão num planador. E o planador, ele está caindo. Ele está caindo devagar, porque ele não tem potência para se manter na mesma linha e muito menos para subir. Então, vocês acham que estão voando, mas vocês estão caindo. E vocês não estão vendo, mas uma hora vai cair, né? E ele fala porque vocês não entenderam a lei da vida. Eu não vou dar spoiler de qual que é a lei da vida que ele propõe. Eu recomendo absolutamente a leitura desse livro, porque é lindo, assim. E ele começa a trazer contextos históricos, ele traz passagens da Bíblia, ele traz muitos contextos sobre a caminhada histórica do ser humano para mostrar como a gente foi se desconectando dessa lei da vida. E aí eu já pergunto, para você, o que é a lei da vida? A lei da vida é a mudança. Tudo é impermanente. Tudo está em constante movimento, né? Quando a gente pensa que para, que tudo está estático, é uma grande ilusão, né? A gente se colocar em movimento. E a natureza ensina isso, né? Eterna criação, autopoiesis também tem um conceito filosófico que fala disso, né? E na própria agrofloresta a gente trabalha a sintropia, né? Que é aquela coisa, né? De estar produzindo vida, a vida que produz vida. Então, é a gente saindo também da visão de destruição da vida para a gente produzir mais vida, né, com a gente mesmo. E eu gostei muito dessa história porque, além dele quebrar todo o estereótipo, assim, né, de várias coisas, Opa, voltei? Acho que voltei, né? Acho que eu fiquei sem internet um pouquinho e a Bela caiu. Mas espera aí que eu acho que... Vamos esperar ela voltar aqui. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Mas foi mal minha, tá? Já aviso. Bela, volta, pede para voltar, porque eu caí aqui. A gente está no meio de todo no sítio aqui em Paraty, né? Eu acho que a internet aqui deu uma bela oscilada. Sorte é que a gente tem duas aqui. E a gente estava falando sobre o livro Ismael, né? Que eu estava falando justamente sobre a lei da vida. E a Bela ia trazer justamente um ponto que eu estava amarradão de ouvir. Mas espera, vamos ver se ela volta. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo, né? Bota o dedinho assim se vocês estão me ouvindo. Se não estão, voltei. Boa. Agora a Bela voltou.
Não sei se foi ela ou se foi eu. Acho que fui eu, mas vamos ver. Cadê tu, Bela? Voltou. Voltei. Foi Gente, mal. meu celular deu aquele negócio de emergência, de que esquentou demais. Ah, de calor. Então foi Olha você, só, não fui eu. gente, tudo conectado, né? Boa. Só Então, um parênteses aqui. A Regina Tonhão está perguntando. O Ismael do Daniel Quinn. Exatamente, o livro é esse mesmo. Daniel Quinn é o nome do autor. Mas vai. Você estava justamente falando da lei da impermanência e perfeito. que essa é a Ó, lei da vida. Vai. Fez até o joinha. exato. Então, aí a gente estava chegando, que eu estava achando um ponto muito interessante, que ele trouxe um gorila como professor, né? Então, a gente olhar, resgatar esse lugar de a natureza como mestra. A Uhum. gente sair dessa visão limitada que o ser humano é detentor de todos os saberes da vida e olhar, assim, o que que o gorila tem a dizer para nós hoje? O que que um golfinho tem a dizer para nós? O que que uma formiga pode ensinar para gente, né? As abelhas. Ou, se a gente olhar a dimensão, como que as abelhas se organizam na vida, é assim, o que, que a gente está fazendo, sabe? Então, assim, a natureza tem a própria inteligência, né? E aí que é o ponto, a grande virada também, né? Da gente reconhecer a inteligência da natureza que existe, que permeia o nosso redor. E hoje em dia, na ciência, a gente tem uma área que chama biomimética, Uhum. que é justamente isso, que é olhar as tecnologias da natureza, se inspirar nela para construir novas formas, né? Novas tecnologias. No Japão, eles usaram para construir um trem-bala lá, que é super veloz, e eles usaram a inspiração de um bico de um passarinho, que ele viu que cortava o Sim. ar assim perfeitamente. Então, fizeram a estrutura desse trem de acordo com a forma da natureza, né? Então, esse olhar também, eu vou trabalhando muito isso quando eu faço workshops, né, algumas coisas assim, algumas vivências, que é a gente se colocar um pouco na perspectiva de outro animal. Aí a gente vai brincando com essa questão do perspectivismo, né? Então, ao entrar na mata, quem você quer ser hoje? Por exemplo, eu quero ser uma onça, quero ser uma águia, eu quero ser uma formiga. E aí você entrando, caminhando nas trilhas, você vai se percebendo como talvez uma minhoca, né? E se colocando ali. E talvez uma planta, sabe? Então, brincando com essas perspectivas, para a gente se colocar num outro lugar também, né? E é muito interessante os insights que chegam nas pessoas. É assim, nossa, nunca imaginei isso antes. E aí vai trazendo, né? Várias colocações também. Total, tem uma coisa que você falando disso aí me lembrou. Uma vez um meme, uma tirada, eu não lembro se foi uma imagem visual ou se era um texto, mas era basicamente assim: se a gente encontrasse um macaco que começa a pegar um monte de banana que ele não vai comer e começa a acumular essas bananas, a gente ia pegar esse macaco como esquisito e ia começar a estudar ele. E, tipo assim, esse macaco ele é esquisito. Quando um homem começa a recolher muito mais do que ele pode, começa a acumular, a gente pega esse cara e bota na capa da Times como personalidade do ano. Nossa, Né? nossa, bom, apenas. A gente, A gente, é isso. a gente parou de perceber como assim a gente se desconectou a ponto da gente quer acumular sem ter para que gastar, né? Então Sim, tem aquela coisa da pessoa que já tem a fortuna para 4 gerações e continua trabalhando, 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 primeiro se desgastando, depois desgastando o meio ambiente, desgastando a própria família, né? Certamente, porque essa pessoa não está tão presente em casa, né? Tem aquela coisa, às vezes, não precisa. Mas a gente tem essa ideia, né? A gente falou de como a sociedade pede que a gente conviva hoje. A gente está na sociedade da produtividade, né? Você tem que estar o tempo inteiro produzindo algo. E não só vivendo, né? Que é o que a gente deveria estar vivendo. Só que a gente para de viver para produzir. Para produzir a ponto. E esses dias eu vi uma coisa muito louca, né? Eu sou vegano, né? E tem um cara que eu sigo de veganismo que ele faz uns vídeos incríveis, assim. E ele fez um vídeo que era simplesmente falando assim: a gente tem capacidade para alimentar 88 bilhões de animais que vão servir para consumo humano. Mas a gente não consegue alimentar 8 bilhões de pessoas, 10 vezes menos. Né? Porque o nosso objetivo está muito torto, né? Está muito louco. Como é que a gente consegue dar alimento para
88 bilhões, é 10 vezes mais a quantidade de animais que a gente consegue alimentar a ponto deles estarem todos com sobrepeso, né? Ou seja, os animais que a gente compra, né, para comer. A gente não, quem consome carne, né, por exemplo. Os animais são sempre mais cheios, mais volumosos, mais gordos, porque eles comem demais, né, para ter aquela carne macia, né? Então, normalmente são animais mais gordos. Então, a gente tem capacidade de criar alimento para alimentar 10 vezes mais bicho do que tem de gente, mas a gente não alimenta as próprias pessoas. Isso mostra um pouco a desconexão completa em que a gente vive, né? E isso é justamente o sistema capitalista, né? Não é interessante para esse sistema alimentar pessoas. Eles querem corpos tristes, corpos domináveis, para sim explorar, explorar, explorar. E aí isso se reflete também com a relação com os outros seres, né? Então, uma madeira, uma árvore, ela vai ser uma madeira totalmente utilitarista. Eu vou construir móveis, casas, mesas, etc. O animal é a mesma coisa, ele está ali para me servir, né? Eu estou aqui, eu sou o dono de tudo, né? Esse ego inflado lá em cima e esquecendo, né, que tipo assim, cara, estamos aqui convivendo nesse mesmo chão, pisando na mesma terra, sobre o mesmo teto. Peraí, né? Vamos tirar essa soberba, né, de achar que é melhor do que os outros, né? Vamos pisar aqui. Olha a sua dimensão diante da natureza, né? Eu gosto muito, assim, de trabalhar com isso, porque quando a gente vai para trilha, por exemplo, aí a gente chega num ponto mais alto da trilha, né? Olhando tudo de cima, assim. Aí você se percebe como um grãozinho de areia no meio daquele universo, sabe? E aí você retorna a esse sentido de humildade, né? Que, assim, cara, quem eu sou aqui, né? Quem eu sou diante da vida. Eu trabalho muito com isso. Qual é o seu papel na teia da vida? O que você veio aqui, se você está vivo, se você está existindo, o que você pode contribuir para essa teia da vida? E tem gente que está indo pelo caminho da destruição, que aí engloba o caminho da destruição de si e o caminho da destruição do planeta. E outra galera que estão aí nessa busca, né, de regeneração, de cuidado, de saúde, de promover vida, abundância, né, de compartilhar as coisas. Então a gente sai assim da perspectiva do perde-ganha, né, de competição, para uma perspectiva de ganha-ganha, onde que todo mundo pode se beneficiar com isso aqui, né? Que tipo de sociedade que a gente vai criar para que isso realmente aconteça, né? E aí a gente vê né, que estão sendo experimentados, né, como economia circular, né, as ecovilas, né, que existem por aí também. Eu vejo as ecovilas como um laboratório assim de experiências, né? Eu tive a oportunidade de morar em algumas, de viajar para outras também e percebendo o que cada uma está construindo, né? Então são núcleos que a gente consegue ter acesso hoje em dia. Na pandemia, inclusive, eu fiz um artigo, né, que eu publiquei para um jornal que era justamente a Ecovila como uma alternativa de sociedade, assim, de vida, de modos de estar no mundo. E esse artigo bombou. Então, assim, tem pessoas interessadas, né? Tem pessoas que estão nessa busca, mas às vezes ficam só na grande mídia e também não percebe que, opa, vamos sair um pouquinho, vamos olhar adiante o que tem aqui na nossa volta, tirar aquela viseira, né, do cavalo, assim, e tipo, opa, vamos olhar o que tem aqui do lado, né? Onde eu consigo começar, né? E a gente começa, tem uma frase que eu gosto muito, que é pensar local e agir global, Uhum. né? Ou ao contrário, pensar global e agir local, eu acho. Que aí é justamente, né, a gente vendo, ok, o que eu tenho aqui ao meu redor, né? Tenho feirinhas agroecológicas, então beleza, vamos lá comprar dos produtores locais, né? Tem um brechó aqui na minha cidade, né? Então vamos lá fazer essa troca, economia circular. Ou até mesmo com as amigas, né? Produzir um dia assim de bazar coletivo, sabe, para sua comunidade ou entre vocês. Sim. Então, né, ir começando aos pouquinhos. Não é assim, quero mudar o mundo, mas sem mudar a mim mesmo, né? E sem mudar Total. as relações à minha volta, né? É trazer para o que é possível, para o que é real, né? Os pequenos passos, assim, também. Isso é muito bom. E assim, eu queria aproveitar essa sua ideia, né? Você que foi para algumas ecovilas, morou, viajou, como você falou,
e você trouxe como alternativas, né, possíveis e atuais sobre como a gente pode repensar a forma de convívio e de interação, né? Dentro dessas ecovilas que você foi, o que, que você acha que está dando muito certo e o que, que você acha que ainda precisa melhorar? Precisa melhorar muito. É inter-relações humanas, muito, muito, muito. Que chegam lá, cada um com muita ideia, né? Com muita coisa, muita coisa. Sim. E aí, às vezes, tem dinâmicas que precisam ser fortalecidas, assim, enquanto grupo, sabe? Enquanto pensamento em comum também. E, assim, respeitando as diferenças, né? Não adianta sair daquela coisa da imposição de eu e outro e percebendo, né? O que que eu consigo extrair daqui, a sua ideia é bem legal, né? O que que você pode demonstrar pra gente que a gente pode construir em conjunto, né? E o que eu acho que está funcionando muito é essa questão da natureza, assim, de estar sempre em cultivo com a natureza, então buscando plantar aquilo que come, ter essa visão sistêmica da vida, né? A permacultura ensina isso, né? Que tudo que a gente, tudo, dá para ser usado de diversas formas ali, né? Por exemplo, a galinha, ela bota o ovo e além disso, ela cisca no chão e aí abre caminhos, né, para novas sementes caírem, que os passarinhos que estão ali vão semeando também. Então, é esse olhar sistêmico da vida que torna tudo circular, né? Não tem uma ponta fora disso. E aí a grande questão de hoje em dia é que a gente acha que existe vida fora aqui, né? O lixo que a gente produz, os resíduos, né? Onde que a gente vai jogar esse lixo, esse resíduo? Então não existe jogar fora, né? A gente está nesse planeta aqui, é olhar para isso e ver. É um erro de design, né? Que a gente fala que pô, beleza, estamos aí produzindo, e para onde que vai? Para os mares, para o oceano, né? Tem aquela ilha no meio do Pacífico que De lixo, né? nossa, é absurdo, né? Que é uma ilha só de lixo, assim, você olha para aquilo, cara, não é possível, né? Tipo, eu fico indignada com isso. E aí a gente começar também a olhar para isso, né, com que maneiras que a gente consegue contribuir para esse mundo regenerativo, né? De quais empresas que a gente vai comprar, quais empresas a gente vai apoiar, né? Aí o Google concordou É. comigo. Para onde que a gente está caminhando, né? Não tem como negar, né, que a gente está no mundo tecnológico, né, de grandes indústrias. Então, como que a gente vai abrindo caminhos dentro desse lugar, né? Não, ok, vamos voltar para as cavernas. Não é mais Total, sobre isso, né? exatamente. Tem muito essa ideia que eu acho, né, Bela? Quando, por exemplo, eu falo do yoga também, falo de Ayurveda, a galera fala, não, isso é antigo. Isso é antigo, é ruim, como se fosse velho, né? Como se o antigo fosse velho. E o que, que você acha que a gente pode tirar desse conhecimento que é mais ancestral, né? Que eu acho que a gente começou falando um pouquinho disso, retomar um pouquinho agora. Nossa, o conhecimento ancestral é tão lindo e é tão incrível. Quanto mais você mergulha nele, mais você vai despertando e abrindo chaves que você nem imaginava que existia, né? São novas percepções e camadas cada vez mais profundas, assim. E o conhecimento ancestral está aqui para sustentar a nossa vida, né? Está aqui para sustentar e mostrar que é possível viver de outras formas. O ser humano em si, né, ele é criativo. O ser humano tem isso, né, de ser criativo, de produzir coisas, de inventar coisas, né? Mas também de entender que não estamos aqui sozinhos, né? Existem outros seres aqui que habitam com a gente. Então, o saber ancestral, ele traz de volta a integração. Ele traz de volta essa visão holística do mundo, né? Então, cara, a gente vê com os povos indígenas, né? Com como a gente enxerga um rio, né? Como o rio é sagrado, né? Como a árvore é a grande mãe. Então, ir resgatando certos arquétipos também, isso a gente trabalha muito na ecopsicologia, no trabalho de inconsciente ecológico, que pega um pouquinho do Jung ali, que vai do inconsciente coletivo, e aí a gente traz para o inconsciente ecológico, Legal. que é se enxergar como um grande irmão de todos os seres e a nossa ancestralidade em comum. É a gente olhar para a natureza, para os bichinhos, para as plantas e entender que a gente fez parte dessa evolução, né? Em conjunto disso,
Darwin também trazia isso no conceito dele, dessa ancestralidade em comum que a gente tem. Então, tá sempre atento, assim, né, com aonde a gente está caminhando, né, para que tipo de mundo a gente está olhando. Mais ou menos por aí, eu acho essa importância, sabe? Legal. E assim, trazer uma pergunta, por exemplo, vai que pensando no meu pai, por exemplo, tá? Meu pai é um cara super cabeça aberta, gente boa, mas ao mesmo tempo, tipo, progressista, assim, com uma cabeça ótima, mas ao mesmo tempo engenheirão. Meu pai é engenheiro de formação, ateu. E como é que você acha que a gente consegue falar para um cara assim, do tipo assim, cara, olha para a ecopsicologia, mas ele fala, não, mas eu não gosto de abraçar árvore. Não. Aí Vai, voltou? voltei. Voltei. Voltou. Então você pegou a Então, pergunta? peguei. Então, primeiro, né? E não vou te obrigar a abraçar árvores, né? Você não precisa disso. Se você quiser, é muito bom, recomendo. Vai te autorregular. Mas é assim, para essas pessoas mais científicas, né, mais racionais, Sim. é tratar de uma maneira lógica. De uma maneira lógica também. Vamos falar a língua deles, né? Então, assim, aquele exemplo que eu dei antes, da biomimética. Olha como que você pode. A gente pega lá no Aristóteles também, né? Que aí traz sobre a geometria sagrada, ele foi entendendo a matemática, a física, tudo veio da observação da natureza. Seu pai, como engenheiro, vai saber disso. Exatamente. A física é justamente você observar a natureza e tentar quantificar ela, né? E aí, beleza, se você quer ir por essa via, ótimo. Então, bora conhecer a natureza através desse olhar, mas e aí, na prática aqui, né? Como que você pode estar se aproximando dela, né? De uma forma mais, por um outro lado agora, de uma forma mais sutil, de uma forma mais afetuosa mesmo, né? E não utilitarista, né? Não quero transformar isso em coisas, em objetos, né? Vamos resgatar esse sentido de acolhimento. Fica talvez faz o banho de floresta, né? Fica poucas horas de caminhada pela floresta. Como que você vai sair dali? Se perceba como que você entrou e como que você saiu. Isso daí é na prática. Aí a gente não trabalha aqui mais na ideia. Para sentir, né? Já coloca a pessoa na própria experiência. E aí ela vai descobrindo por si só os benefícios que aquilo traz, né? Sim. E assim, e no campo, Bela, no campo individual, tá? No campo, vamos dizer assim, para mim, que estou só querendo cuidar da minha saúde, porque eu entendo que antes de querer cuidar do todo, eu preciso cuidar de mim. Como é que você acha que esse olhar para a natureza pode ajudar? Sim, ele vai te resgatar para essa coisa de você se colocar mais ativo consigo mesmo, de você não querer tudo pronto também, né? De você não ir apenas no mercado e achar que, tá bom, aquela frutinha tá ali cortadinha para mim, beleza. Talvez procurar novos lugares, né? De tipo assim, onde que eu vejo que tem uma coisa mais orgânica, né? Busque esses lugares, busque amizades que estão compartilhando dessa visão de mundo também. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que quando você vai se desenvolvendo, ao mesmo tempo você vai deixando de lado, deixando para trás coisas que não fazem mais sentido. Então, para você sair de um lugar para o outro, você tem que literalmente deixar coisas para trás. E isso se diz em hábitos, às vezes de lugares, de pessoas, de ambientes, de sentimentos. Eu gosto muito de falar sobre isso, da gente reciclar os nossos sentimentos, né? Ter esse olhar que, por exemplo, eu sempre indico, toda vez, todo dia, pelo menos toda semana, você ter esse momento de autorreflexão, né? De você entender o que você está levando do seu dia, por exemplo, o que você está levando da sua semana, o que faz sentido eu levar, qual que é esse aprendizado que eu tive nessa experiência, o que não faz mais sentido. Às vezes a gente fica carregando raivas e ressentimentos e sentimentos assim, né, que vai corroendo aqui dentro, né? Vai se tornando um veneno para a gente mesmo. Nessa perspectiva holística, né, a gente sabe que
sentimento vira doença, né? Se manifesta no corpo, né? Quando a gente então tá ali, talvez com, deixa eu pegar um exemplo prático aqui. Talvez uma pessoa que está com câncer atualmente, né? E deu um tumor na garganta, né? O que tanto que você está acumulando aqui? Por que você não está soltando essa voz? O que está aqui agarrado, acumulado? Né? Essa outra visão também de saúde, além da saúde física orgânica, né? A gente trabalha com essa coisa mais emocional, né? E o Reich, que é um grande psicólogo, ele traz essa perspectiva da terapia corporal. Sim. Então, a gente aprender com o corpo, olhar para o corpo e entender como que a gente se autorregula, né? Como que a gente se produz saúde, Total. né? Mais ou menos aí. Não, muito legal. Tem um conceito que eu falo não, né? Que está dentro do yoga, né? Chama Ishvara Pranidhana. Ele aparece algumas vezes, por exemplo, no Yoga Sutra, ele aparece no Sutra 23 do primeiro capítulo, aparece no primeiro Sutra do segundo capítulo, aparece lá nos Niyamas também, ele é um dos Niyamas, ou seja, das coisas que a gente deve cultivar, né? E Ishvara Pranidhana muitas vezes é traduzido como devoção, né? Porque Ishvara é uma palavra que é traduzida como divindade, né? E Pranidhana é como se fosse uma entrega, né? Mas que para essa, além do olhar que muitas vezes parece que é apenas religioso, né? Eu gosto de trazer esse olhar de Ishvara Pranidhana como se fosse uma regência, né? Como se a gente fosse uma orquestra, como se todos nós fôssemos uma orquestra, e tem um maestro lá. Só que normalmente, o que está acontecendo? Tem um maestro lá, só que eu estou pensando, eu acho que se eu fizer o meu solo aqui vai ficar melhor. E aí está cada um de nós tocando o próprio solo. Eu estou fazendo o meu solo com o meu instrumento na minha afinação, ao invés de eu olhar o que o maestro está pedindo. Então tá um monte de gente tocando um próprio solo, por isso que a música fica uma loucura completa. Eu não sei quem já. Eu tive banda quando eu era moleque. E quando você é moleque, é cada um tocando o seu. E fica uma loucura completa, fica ruim, né? Então, quando você tem uma banda de moleques, assim, tá cada um querendo tocar muito e fazendo o próprio solo ali, fica horroroso, né? E quando a gente começa a organizar, a gente começa a tirar os excessos e organizar para que o todo funcione. Essa ideia do maestro, para mim, sempre funciona bem, né? E eu sempre provoco os meus alunos do tipo, quando a gente está convivendo, assim, né, em sociedade, por exemplo, o maestro está lá, fazendo a sua regência, né? E, por exemplo, o sol está nascendo. É um convite a você acordar. Se você não quiser acordar, beleza, toca o teu solo. Continua fazendo o teu solo aí. Outra coisa, não tô com fome. Mas é porque é só um docinho aniversário da minha sobrinha, eu vou comer. Beleza, toca o teu solo aí, mas o maestro está falando, você não está com fome, você não deveria comer, né? E a gente vai se desconectando desses sinais que são simples, né? Eles são claros até, mas a gente entrou numa ideia de que a gente é melhor do que isso, então não preciso disso, né? Uhum. Exato, e aí a gente vai se auto-sabotando, né? Aí entra na autossabotagem, que é exatamente isso. Não, um negocinho aqui não vai fazer mal, não. Não, não sei o quê, vou comprar mais uma coisinha, né? O negócio do Exato. consumo, para me satisfazer momentaneamente. Então, a gente também olhar para os nossos desejos, entender de onde vem esse desejo antes de agir impulsivamente. Né? A gente começar a ter mais autocontrole, né? É uma autopercepção. Isso é um trabalho diário, né? Um trabalho de cultivo, assim, de você olhar para si mesmo e beleza, o que eu preciso agora, né? E o que eu já não preciso mais. E aí é essa coisa da reciclagem. Ou a gente reinventa, ressignifica o que a gente tem, ou a gente doa e compartilha para o outro e vê, cara, você está precisando disso mais do que eu, então toma, sabe? E além disso, né, aí a gente vai trazendo esse olhar da conexão, né, da coletividade de novo. Então, como que a gente pode estar aqui no mundo se ajudando, né, ajudando uns aos outros? O que a gente vê, né, que na história da humanidade inteira sempre teve guerras. Guerra sempre existiu, né? Uma disputa de território ali, uma coisa ali, outra ali. Mas beleza, e aí, né? Tem um momento que isso tem que parar, né? Que até mesmo no hinduísmo, né, tem a destruição para
vir a regeneração, né? Para Exatamente. transformar uma coisa nova, né? A dança de Shiva e tal, e aí Vishnu que mantém aquilo, e aí Krishna, e então tá, a gente tá nesse momento agora, chega de destruir, sabe? Agora a gente tem que regenerar. É regeneração. A gente já extraiu, já entendeu que temos infinitas possibilidades aqui, junto com a natureza, mas se a gente quiser se manter vivos como espécie, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que cuidar do nosso habitat. Tem uma pergunta que eu também gosto muito de provocar, que é assim: por que que o ser humano é o único animal que insiste em destruir seu habitat? Sim. Não Não só o faz habitat, o habitat, a própria espécie, né? Também a gente está destruindo a própria espécie. sim, e entra como se fosse um suicídio coletivo, Exato. sabe? Exato. Como se a gente estivesse se autodestruindo e destruindo tudo aquilo que está à nossa volta. E isso também faz parte das políticas, sabe? Das políticas públicas, da necropolítica, né? Que é deixar morrer. Então, eles selecionam, né, grupos sociais que, não, vocês não são importantes, essa galera aqui que é importante. Então, a gente vai tendo que ter essa visão ampla da vida, das estruturas que rodeiam também a nossa volta, entendendo, né? Ok, sou um participante ativo dessa mudança, já dizia seus amigos. E como que a gente vai se colocar aqui no mundo, né? É mais ou menos por aí também. Ou nessa Muito questão legal. individual, né? Acho que é por aí. Perfeito. Bela, a gente já passou de 1 hora de live, inclusive. Foi ótimo. O papo daria para a gente ficar falando muito mais tempo. Eu acreditei muito. Eu acreditei muito, não. Eu li aqui, a Regina falou acredito. Eu falei acredito junto. Eu gostei muito. Eu gostei muito do Bom, nosso papo. Eu queria poder ficar falando ele mais tempo. Mas fala aqui para as pessoas um pouquinho como é que elas podem conhecer melhor o seu trabalho. Já convido todo mundo a clicar aqui onde está o título. Se você clicar aqui onde está o título, tem o meu Instagram e o da Bela, o Ecopsicologia. A Bela também tem o perfil pessoal dela. Então, Bela, fala um pouquinho aqui. Todo mundo já segue nós dois, tá? Então já clica aqui em cima e segue. Mas fala para as pessoas como é que elas podem conhecer mais seu trabalho e tudo que você faz. sim. Primeiramente, estou com calor nesse Rio de Janeiro. Então, gente, é assim, ó, eu trabalho com atendimentos individuais também na psicologia, trazendo toda essa visão, e também trabalho com vivências. Inclusive, Caio, já deixa aqui a gente pode elaborar alguma coisa juntos. Vamos. Aí em Paraty, né, nessa região que Super. eu amo também. E aí trabalho também com um curso que a gente formulou, que chama Ecologia da Alma, Práticas e Filosofias Regenerativas. Então, a gente vai passar por uma série de filosofias, primeiro conceitual, um pouquinho que a gente falou aqui hoje, e chegando na prática, né, para a gente se autotransformar. E a intenção é que você seja um facilitador disso na sua vida, também ao seu redor. Então, resgatar os saberes da natureza e colocar ele na prática. E aí você vai ser uma sementinha que vai polinizando as outras, assim. E eu queria mostrar para vocês Os dois livros. livros que eu acho essencial, que é incrível, lindo, que é esse aqui, Nossa Vida como Isso eu Gato. tenho. É lindo, eu amo. Da Joanna Macy, que é minha musa maravilhosa, junto com a Vandana Shiva. Esse é um livro bem prático, né? Ele propõe já dinâmicas, várias dinâmicas para você fazer com você, com a sua comunidade, para você realmente entender e botar em prática essas vivências. Então, é um livro bem prático mesmo. Sim, Né? sim. Esses dois, né? O Esperança Ativa também. Legal. E ela vai trazendo a psicologia budista, né? Psicologia Legal. do budismo. Então, tudo a ver aqui com o nosso público mesmo, né? Então, resgata os saberes do Zen budismo, da compaixão, do sofrimento um com o outro e o sofrimento com o planeta, né? Então, acho muito legal para quem estiver interessado, né, a mergulhar um pouquinho mais nisso, nos saberes da terra, nos saberes coletivos, e estar em contato, né, com os povos indígenas que estão aí, tá todo mundo aqui, né, tentando se ajudar. E eu acho que é por aí. Muita gratidão. Obrigado. Obrigado muito, Bela, pela presença, pelas palavras, pela inspiração, que eu acho que traz bastante. Bela, escreve aqui o nome dos livros aqui, se quiser. Boa. Esperança Ativa, Tá. também da Joanna Macy. E Nossa
Nossa Vida como Gaia, também da Joana Macy. Maravilha. Tem PDF esse aqui. Show. Esse aqui dá para comprar na editora Bambual do Rio. Boa. Então, Bela, e todos os presentes aqui, agradeço muito pela participação, pelas colaborações, pelas palavras, a sua e de todo mundo que está aqui também com a gente. Um beijo grande. Então, qualquer coisa, vocês mandem mensagem para a Bela. Ela vai poder atender vocês maravilhosamente. Qualquer coisa, me mandem mensagem também. Exato. A gente segue, Bela. Obrigado. Um beijo. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, Um tchau. beijo. Beijo.